Olá, seja bem-vindo mais uma vez a esse vídeo da série Videolab. E hoje aqui a gente vai falar sobre iluminação. Se você ainda não viu o vídeo anterior, que eu falava sobre enquadramento, e aí eu mostrei aqui que eu estou em cima da minha cama baú, porque esse é um dos ângulos aqui que, na minha visão, facilitam muito a questão da produção de vídeo, porque a grande maioria de nós tem uma janela, né, ali no seu quarto, na sua casa e por aí vai. Então essa aqui é justamente o primeiro item da parte de iluminação, que é como usar a luz natural, né? Então, assim, só para a gente exemplificar aqui, porque eu acho que é interessante, quando eu estou aqui contra a luz, e eu até mencionei isso no vídeo de enquadramento, mas só para a gente relembrar aqui, você percebe que meu rosto aqui e tudo mais, o sujeito, vamos dizer assim, né, a pessoa que está falando ali para a câmera, ela acaba ficando em destaque, porque o resto do ambiente, ó, eu desliguei a luz aqui do meu quarto de cima, o resto do ambiente ele fica um pouco mais escuro e o cérebro humano está acostumado a buscar áreas de maior luz. Então vamos fazer o contrário aqui, só para a gente te exemplificar aqui, se fosse eu de repente aqui, como a gente quase, ó, seu cérebro quase não consegue me ver ali, né? Então não faz o menor sentido. Esse é um dos exemplos que a gente vê aí o tempo todo, né? O pessoal falando sobre iluminação, tem o ângulo que pode melhorar ou piorar, enfim. Mas isso aqui é mais para você ter uma ideia de, se você tiver essa possibilidade de ter uma janela ali e você usar da luz natural, é uma ótima opção. Eu acho que a qualidade da imagem fica muito, muito bonita. Aí tem o pessoal que fala, você pode deixar aí a 90 graus, a 40 graus, tem todas essas coisas aí. Isso aí, na minha visão, isso é detalhe, mas sim, faz sentido, né? Então, quando você tem uma área de destaque, um contraste maior, vamos dizer assim, entre as áreas, né, no caso, então você dá uma área um pouco mais de dramaticidade, você dá um pouquinho mais de tridimensionalidade, vamos chamar assim, enfim. Você tem uma série de detalhes. Aqui você vê que, ó, nesse ângulo aqui tem essa área que está menor iluminação. Aqui eu tenho ali a luz do sol, quase que direta, né, no caso. Ela está sendo refletida aqui por paredes, aqui a partir de mim. E eu tenho essas, aqui no caso, que algumas pessoas podem falar lá, enfim, tá tudo certo, é verdade mesmo tal. Essas sombras mais duras, né? Então, não é tão suave, não parece tão, vamos dizer assim, cremoso, mais bonito, vamos chamar assim. Caso você tenha aí uma cortina branca, você pode fazer aí a difusão, né, que a gente chama, então, como se, vamos chamar assim de um espalhamento da luz. A luz mais espalhada, mais suave, menos dura, que a gente fala, ela traz aí esse ar mais profissional, fica mais bonito. E lembrando que aqui eu ainda estou filmando com a câmera da frente ainda, porque a gente ainda não falou sobre edição de vídeos, então a ideia é fazer desse jeito mesmo aqui, e para eu fazer na câmera traseira, aí eu vou ter que, enfim, vai ser um outro momento, aí a gente vai falar um pouco mais da câmera traseira. Mas a ideia inicial é que você passe a sua mensagem da forma mais simples possível. E assim, agora vamos imaginar que num outro cenário, por acaso, assim, eu ganhei um desses bocais, né? Vamos chamar aqui, algum tempo atrás eu ganhei esses, eu não sei o nome disso aqui, tá? Busca, sei lá, enfim. Um bocal que você põe a luz, e aí vamos imaginar que você tem isso aqui, você tem essa possibilidade aqui. Vamos ver aqui, eu estou com um cenário meio que montado da outra vez, e aí vou relembrar aqui que a gente faz, a ideia, pelo menos inicial, é fazer tudo sem corte, né? Sem edição de vídeos, para depois, quando a gente falar sobre edição, a gente melhorar aí a situação. Então vamos lá. Espera aí um pouquinho. Aqui, deixa eu ver como que eu vou montar esse cenário aqui. Eu estou com o cenário anterior, e aí eu vou colocar que assim, a grande maioria dos vídeos que você vai ver, o pessoal vai falar assim, não filme com a luz do seu quarto, né, ou a luz de teto e tal. E tá certo, assim. Na verdade, se a gente for colocar de forma profissional mesmo, assim, o que uma das primeiras recomendações, lembrando, eu tenho que lembrar, enfim, não é chatice, é porque eu tenho que lembrar mesmo, que eu sou formado na área de vídeo. Então, assim, se você for querer pegar na área profissional mesmo, a primeira coisa que a gente faz é isolar as luzes. Então a gente fecharia a janela, por exemplo, tamparia a janela, e aí a gente trabalharia prioritariamente, né, com luzes
artificiais. Não trabalharia com luz natural. Luz natural você trabalha só em alguns casos aí, você precisa de uma externa, né? Mas não é o nosso caso aqui. No nosso caso, a gente quer passar conteúdo para as pessoas, e aí eu acho que se enquadra melhor, vamos chamar assim, é que o meu tripé está um pouco torto, mas faz parte. Também não vai ter esse detalhe também, né? Mas vamos lá, peraí. Então vamos lá, estou aqui na luz de teto. O pessoal fala aí da luz de teto, você não pode usar a luz de teto, tal, não sei o que. Realmente, assim, é feio. Não é a luz mais bonita que você pode ter ali. Mas para passar o conteúdo para as pessoas, você precisa passar o conteúdo para as pessoas, cara, dá para fazer. Não é perfeito, mas dá para fazer. Dá para aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo baixar. É assim mesmo. Às vezes o conteúdo vai demorar um pouco para chegar aí para você, mas a proposta aqui é assim mesmo. Vai tremer um pouco, vai dar um pouquinho de erro. Vamos lá. Aqui, vou colocar um pouquinho mais de... Aqui, vamos na prática, né? Pronto. Aí, só se aparecer, né? É bom que apareça, né? Passar o conteúdo. O meu tripé tá... Chatamente ele está bem torto. Agora acho que ficou bem legal. E um pouquinho mais para mim. Então, mas enfim, isso aqui tudo para a gente falar que eu consigo passar o conteúdo perfeito. Perfeito. Caiu aqui. Vamos lá. Eu consigo passar. Vamos lá. O conteúdo. Deixa eu ver aqui se ele fica. Não fica, mas tudo bem. Eu consigo passar o conteúdo para as pessoas com a minha luz aqui de cima. Isso. Vamos lá. Show. É o mais próximo aqui do que... É que eu queria que ficasse os livros aqui na câmera, no enquadramento, porque eles são um símbolo, nesse caso aqui, de um estudante ou de uma pessoa que está passando conteúdo e tal, entendeu? Então, eles me dão uma certa credibilidade. Né? Por isso eu queria que o livro ficasse aqui. Então, assim, não é perfeito? Não é, mas o enquadramento acaba ali ajudando. Então, põe aqui como se fosse o meu computador. Eu estou fechando ali, entre aspas, vamos dizer assim, esse olhar aqui do público, né? E aí estou direcionando ele para... Olhe para cá e tal, não sei o quê. Mas vamos lá. Então, a luz do teto funciona. A pessoa consegue me ver, consegue entender que, em tese, ali eu sou a pessoa que vai passar o conteúdo para ela. Aí vamos ver aqui como ficaria, e isso eu vou fazer o teste mesmo agora, com essa luz aqui, só que na lateral, porque é onde eu tenho uma tomada aqui do lado, então vamos usar ela mesmo. Vou desligar. Bom, então aqui está eu direto com essa luz, acho que ela está bem, muito forte. Olha aqui, aqui eu estou tampando com o... A gente está fazendo a bandeira, que a gente chama, se não me engano, bandeirola. Depois estou tampando aqui para ela não me atingir. Você viu que está bem dura aqui as sombras, né? Então a luz está bem dura, então as sombras do contraste está bem alto aqui. E aí eu vou tampar com livros. Fica legal, acho que fica legal. Não tem tanta diferença, né, vamos dizer assim, porque na verdade ele iluminou mais a parte de trás ali, que não é de repente a coisa que eu me interessaria tanto, mas vamos ver, assim não fica legal não, assim eu acho que já fica muito duro, já fica muito amador, vamos chamar assim, vai, eu não gosto muito de... Então assim, vamos dizer que eu desliguei a minha luz e ela também não fica legal. Então ela direta aqui também não fica legal. Assim, estranhamente, eu acho que fica legal.
Aí você põe aí nos comentários também, vê o que você acha assim. Mas, enfim, na medida do possível. Já já a gente vai mostrar no ring light, que eu tenho também aqui no ring light. Mas volto a dizer, a ideia é que você produza da forma mais simples que você puder produzir para você poder entregar a sua mensagem. A mensagem é o mais importante. E aí a gente vai, entre aspas, melhorando as coisas aqui, as situações. Bom, eu não gostei da luz aqui. Vou tentar uma outra opção, que é colocar... Eu tenho uma tomada por acaso aqui atrás, né, na minha cadeira aqui. Vamos ver, sem cair dessa vez. Vamos lá. E aí eu vou pôr ela no chão. Você já deve ter visto os criadores de conteúdo, eles usam essa possibilidade assim. Eu posso colocar ela no chão, aí no caso, ó, eu tô muito escuro, então eu ponho aqui. Olha, eu não tive a impressão de ter muita diferença de uma para outra não. Mas tudo bem, pelo menos a gente testou isso. Agora, ela na lateral ali, se a gente tivesse um difusor, às vezes até o pessoal usa papel manteiga, por exemplo, para fazer esse espalhamento da luz, vamos dizer assim, né, que é a difusão da luz. Para deixar essas sombras menos marcadas, em contraste menos marcado. Então, eu gostei da ideia dessa luz aqui, mas não com a luz de teto. Então, acho que você tem essas duas opções assim mais fáceis na minha visão, né? Usar a luz natural, a luz do sol ali quando você tiver uma janela bacana, e que no meu caso eu tenho que ficar em cima da minha cama box, então acho que não é legal, por questões de logística fica meio trabalhoso. Ou você tem a opção sim, por que não, de usar a luz do teto, se essa for a sua única opção. Eu tenho aqui aqueles ring lights da minha, vamos chamar assim, inicial produtora, então eu tenho esse ring light que eu já deixei meio preparadinho aqui para a gente poder ver. Ele tem 3 luzes, vamos lá, deixa eu ver aqui, 3 cores de luz, né? Vamos ver aqui. Eu estou numa luz aqui um pouco mais quente que fala, né? Que fala que é uma luz mais quente. Então, e estou ainda com a luz de teto ligada. Deu uma amarelada na minha pele, você pode ver ali. Deixa eu ver se eu consigo mudar de cor aqui, como que é. Não, só desliguei. Aqui. Ó, aqui acho que já ficou legal, ó. O tom de pele você vê que está um pouquinho mais natural, a minha impressão. Agora sim, ó, esse aqui acho que ficou o mais natural de todos. E aí, por enquanto, eu ainda estou com a luz de teto ali. Deixa eu aproveitar, já que eu estou com a luz de teto, e já estamos aqui também, né? Vamos testar essa lâmpadazinha aqui, lá atrás, assim que fica. Vamos ver. Aí volto a dizer, põe aí nos comentários o que você achou e tal. Mas a minha impressão, assim como eu não estou vendo só pela telinha do celular, é de que fica legal. Agora eu vou tirar a luz de teto, que o pessoal fala tanto, nossa, né? Ficou bacana. O que você acha aí? Deixa eu ver aqui que eu não consigo. Eu queria mais intensidade de luz, mas não tem problema. Eu não consigo tanta intensidade de luz. Aqui, deixa eu ver, vamos ver outras cores, né? Aproveitar e ver as outras cores. Achei que ficou muito amarelo, né? Ainda mais quando a gente tem a luz ali atrás, luz de fundo, ela muito clara. Essa ficou bem legal aqui, como se fosse um meio termo, né? Eu acho que essa ficou a mais natural de todas. Essa ficou mais legal. Acho que eu teria só mais intensidade. Talvez eu traria um pouquinho mais para perto. É que ela já entra no quadro, né? Você vê. Entra no quadro. Mas assim, é isso, assim, você não precisa ter um ring light, mas se você tiver, ou se você de repente tiver aquela outra bocalzinho e você colocar um papel manteiga, de repente você pode ter isso aqui. Aí só para lembrar, né, a parte mais técnica, assim, então, em geral a gente vai falar aí da iluminação de 3 pontos, que é o que ficou mais famoso e por aí vai, e realmente assim é muito usada, que você tem aqui uma luz a 45 graus,
e um pouco acima, né, no caso da pessoa, então 45 graus acima da pessoa. Essa é a sua key light, né, no caso o pessoal fala que é a luz principal, vamos dizer assim. Você tem muitas vezes uma luz no lado contrário aqui, então a 45 graus, só que do lado contrário. Essa luz também né, um pouco mais alta ali da pessoa que está sendo filmada, e aí essa luz, você deixa ela um pouquinho mais baixa. Por quê? Ela vai cobrir as sombras que podem aparecer aqui. É que no meu caso aqui, ó, vamos lá, vou colocar ele bem de lado mesmo, ó. Então, assim, no meu caso aqui, agora sim, agora a gente tem um pouquinho mais de sombras. A luz de preenchimento, ela vai, conforme o próprio nome diz, ela vai dar o preenchimento ali dessas áreas que estão mais escuras. Mas o ideal é que ela seja um pouco mais baixa, para a gente ainda ter uma área um pouco mais de destaque, vamos dizer assim, né? E a luz de fundo, essa parte aqui, dá para você fazer também, alguns chamam, né? Luz de recorte, né, que fala assim, é para você recortar, vamos dizer assim, destacar o sujeito ou objeto, a pessoa que está sendo filmada ali, né, e tal, você destaca ela do fundo, porque, por exemplo, eu estou pertinho aqui como o meu quarto é muito pequeno, então eu estou a cerca de 30 centímetros, mais ou menos, da parede. Para eu, entre aspas, ficar grudado na parede, é muito fácil, assim, né, você fica 2D, vamos dizer assim, né. Então, por isso a gente fala a iluminação de 3 pontos. Luz principal, key light, a de preenchimento, diminui essas sombras quando você quer ou quando você tem também, porque no meu caso aqui eu não tenho, e eu acho que tá bom demais, assim, só a key light, e essa luz, pode ser a luz que ela pode iluminar ou o fundo, né? Lembrando, uma coisa interessante, essa luz aqui atrás ela pode iluminar ou o fundo, ou pode iluminar também a pessoa que está aqui, então, as minhas costas, vamos dizer assim, mas ela cria um efeito legal para poder destacar o fundo da pessoa que está na frente, assim. Mas se você não tiver nada disso, igual a gente falou, você vai pro teto mesmo, assim, tá? Vamos só para a gente ver aqui como ficaria ela, ó, só a key light aqui no caso, só a luz principal aqui, que eu tô com o meu ring light, assim. Eu acho que fica legal, aí depois eu vou ver nas gravações, mas é isso, basicamente a gente falou aí sobre essa questão da iluminação aí e tal. Eu não sei se eu falei, eu acabei esquecendo de falar, mas esse vídeo aqui faz parte de uma série onde a gente vai fazendo os vídeos e aos poucos colocando incrementos nele, melhorando esses vídeos, e eles estão sendo feitos por enquanto sem edição. Eu sempre tenho que retornar isso para você entender assim que a ideia é a gente fazer ele cru mesmo. E eu acho que eu vou aproveitar, não, acho que no outro vídeo que é o vídeo não, acho que vai ser esse vídeo mesmo. Nesse caso aqui eu vou ter que fazer um corte, né, e depois eu junto isso lá na edição. Mesmo a gente não tendo falado ainda sobre edição, mas depois você vai entender direitinho. Por que eu vou fazer esse corte? Porque eu quero ver esse visual aqui na câmera frontal, porque a gente está sempre gravando, quer dizer, na câmera traseira, porque a gente está sempre gravando na câmera frontal, que é a câmera de selfie. E aí eu quero ver esse visual aqui. Mas assim, já deu para a gente ver que com a câmera de selfie e tudo mais, a gente pode gravar o nosso conteúdo, até porque vou ter que repetir de novo, o mais importante é a mensagem, né, no caso. Vou fazer um corte agora só para a gente ver aí como que fica na câmera frontal. Um teste de vídeo para ver, ó, na câmera frontal, só para lembrar uma coisa interessante. Eu liguei aqui meu celular na câmera traseira, melhor dizendo. Então eu não estou conseguindo ver a minha imagem, por isso eu tenho que ir lá, apertar o botão, gravar e vir aqui. Por enquanto eu ainda não estou trabalhando com edição e também ainda não coloquei o OBS, por exemplo. Eu tenho OBS, mas enfim. O OBS é um programinha que você consegue fazer esses cortes, vamos dizer assim, essas junções e tal, enfim. Então eu vou ver agora como que ficou na câmera, se minha cabeça não está cortada, por exemplo, se eu estou em quadro, mas essa é a qualidade que a gente tem da imagem só com a luz aqui só com a key light, né, no caso, que é o ring light aqui. Agora, na câmera
traseira, eu coloquei aqui também aquela lâmpadazinha, né, que a gente tinha aqui, que é o bocal, no caso. Então tem ali a key light e uma luz aqui, que alguns chamam de a luz de recorte, né? Alguns chamam de luz de recorte, que é para trocar você, destacar você do seu fundo. E agora eu vou ligar a luz do teto para a gente ver aqui o efeito. Eu espero que eu esteja aparecendo no vídeo, mas se eu não tiver, você já vai entender assim, até para que eu possa falar sobre essa questão de ter que ir lá, apertar o botão V, fazer esse teste aqui, e aí se der certo, de repente, fazer uma junção ali já direto com o outro. Então, aqui para a gente falar da câmera traseira, do celular. E aí agora a gente vai para a câmera frontal, porque eu preciso que esse conteúdo seja entregue da melhor forma possível. Então a gente vai fazer mais um corte aqui no vídeo. Agora de novo com a câmera frontal, a câmera de selfie, né? Aí deu uma desorganizada aqui. E aí você vê, todos esses pequenos momentos, esses micro interrupções, vamos dizer assim, que fazem com que a ideia é que você possa ter um setup fixo, porque aí você não precisa ficar mexendo, não precisa ficar perdendo esse tempo e de repente tendo algum erro maior na sua produção. Então é isso aqui para esse vídeo de iluminação. A gente falou hoje, a gente já falou sobre som, sobre roteiro, já falamos sobre enquadramento e a gente ainda vai falar ainda aqui nessa série, né, no Videolab. Eu tô tentando entender ainda e tal, mas esse nome é bem bacana. Então vamos falar sobre edição ainda, pré-produção, cenário, que a gente até falou um pouquinho, mas eu quero focar nisso, figurino, mensagem, enfim, tem algumas coisas ainda para a gente poder falar. E aí, lembrei aqui, se você também está começando o seu canal no YouTube, ou está recomeçando o seu canal no YouTube, está recomeçando a fazer vídeos aí, e de repente quer acompanhar pelo menos aí a minha jornada, e de repente ver os erros, os acertos, as coisas que podem ser melhores, mais fáceis e tudo mais. Bom, não esquece de se inscrever no meu canal. Se você está gostando aí dessa série, vamos dizer assim, mais bruta, vamos dizer assim, né? Sem muita edição, sem muita, entre aspas, vamos dizer assim, sem muita produção, porque para mim, se você puder se inscrever, curtir, compartilhar essas coisas assim, vai ser um sinal de que eu estou conseguindo acertar, falando com as pessoas certas. Eu tenho feito algumas palestras nessa área, né, de produção de vídeo, por aí vai, e tem sido uma troca bem interessante, assim, eu tenho aprendido muito e espero também poder passar um pouco para você aqui a partir dessa série, tá bom? Então, fica ligado aí para a gente poder ir para os próximos temas aí do Videolab. E mais uma vez, obrigado.